Então, antes da sequência, mais um exemplo, também com ele mais aguado, mais solto, eu só quero mostrar que aqui eu esperei secar, escureci um pouquinho o bico novamente, olhos, escureci um pouquinho aqui para diferenciar a asa da cauda, um pouquinho aqui. Então, quanto maior o contraste, né, ó, entre o claro e o escuro, maior a sensação de volumetria. Aqui, vou fazer uma coisa mais gestual também, só como exemplo, que é uma água viva. Então, eu vou pegar, como eu quero ela mais manchada, né, essa é a nossa proposta, eu vou umedecer, só lembrando, né, que eu não vou deixar a água extrapolar os limites do desenho, porque eu não quero que a água migre, né, que a tinta migre. Aqui eu vou querer um pouco de manchas, então eu vou molhar o meu papel. Primeiramente, eu vou pensar um pouquinho na volumetria, né, dela. Nas bordas, ó, vou colocar um pouco de tinta. Aproveitar que meu papel tá bem molhado, porque eu quero que migre, ó. Então, eu quero esse volume aqui dela, ó. Eu quero um pouco de sombra. Eu quero diferenciar essas duas partes, né? Aqui, se eu colocar um pouquinho, ó. Só para construir, num primeiro momento, esse volume. Aqui, também vou colocar um pouquinho de tinta em algumas partes, porque eu quero mostrar o segundo plano dela, né? E aqui eu vou querer umas áreas mais manchadas, ela tem se fosse umas texturas. Vou aproveitar que meu papel tá molhado, ó, bem gestual, bem solto, com a tinta bem diluída. Vou trabalhando um pouco esse efeito que eu quero, ó, que mistura manchas e linhas. Uma coisa bem fluida, para ter bastante movimento. Tem algumas manchinhas que eu quero bem aguada. Posso secar um pouco. Posso pensar no tom que eu quero e já dar uma respingadinha para criar um efeito. Aqui, enquanto meu papel já secou um pouquinho, se eu precisar de um pouquinho mais de definição, eu já posso aproveitar. Esse é o ponto do papel. Antes a gente viu que tudo se diluía bastante, aqui eu já tenho possibilidade de uma ou outra definição. Para adicionar alguns elementos a mais. Que é uma coisa bem solta, bem fluida. Agora eu vou pensar um pouquinho mais na volumetria dela. Aqui eu quero definir um pouquinho mais o formato e colocar um pouquinho mais de sombra. Então, meu papel já tá um pouquinho mais seco. Eu consigo, idem nesse lado. Aqui, não vou carregar demais. Quero diferenciar um pouco os planos da parte, né, da frontal e a parte que tá por trás. Então, eu vou escurecer um pouquinho. E nessa água viva que eu tô representando, ela tem como se fosse umas manchinhas, assim, umas listras. E elas não são totalmente definidas, então por isso primeiro eu tô fazendo elas com água. E depois eu vou colocar tinta. Ó, primeiro, molhando o papel. Eu não fiz isso na primeira etapa, porque senão migraria demais. E eu não teria a sombra, né, prévia que eu fiz da figura como um todo. Aí depois eu venho com a tinta mais escura. Por exemplo, aqui ela tem como se fosse umas linhazinhas, que migra. Eu quero esse efeito aqui. Ok, tô conseguindo o efeito que eu quero, ó. Eu tô colocando
e tô deixando a tinta migrar, ó. Migrar bastante. Depois que secar, eu posso ter uma ou outra mais definida, por exemplo. Ter outra aqui. Nessa parte ela começa mais larga e vai afinando bem sutilmente. Trabalhar esse efeito. Daí depois, num segundo momento, eu olho e penso, não, aqui eu preciso um pouquinho mais escuro. Posso acrescentar, porque meu papel tá muito molhado, então ele permite essa fusão até num segundo momento. Aqui. Venho e coloco mais ou menos esse efeito que eu quero. Agora eu vou trabalhar um pouquinho mais a diferenciação dos planos ali. Não vou escurecer totalmente, mas vou trabalhar algum detalhe que me mostre essas duas partes, aqui e a parte de trás. E eu vou observar, não, eu quero um ou outro detalhe de linha, não vou contornar a figura toda, mas só para definir um pouquinho a forma. Posso colocar também. Aqui eu quero puxar. Essa parte daqui é bem orgânica, né? Eu já respinguei. Eu posso respingar mais. Posso secar para tirar o excesso. E posso vir de uma maneira, né, bem fluida, dar continuidade a ela. Pinceladas mais finas, mais largas, mais manchadas. E pensando apenas na ideia do movimento que eu quero para ela. Depois eu posso, com meu pincel mais fino, por exemplo, um tom um pouquinho de nada mais escuro, fazer alguns detalhes para conectar as partes. Ó, tipo aqui. Esse efeito respingado, manchado, eu posso estar trabalhando no céu, quando eu quero representar alguma coisa marinha, então na água. Uma parte de vegetação que está bem distante, eu posso seguir esse mesmo princípio. Uma outra linha para fazer a conexão, outras para criar, né, a mesma lógica. Aqui eu trabalhando um outro detalhe com um tom mais escurinho, só para pensar no equilíbrio, né, da figura. Posso sobrepor. Idem aqui assim, na finalização eu também posso ter uma ou outra mais escurinha, mais manchada, para ter essa ideia de movimento. Mas aqui, por mais que eu tenha trabalhado com efeito bem manchado, com a tinta bem diluída, eu ainda tenho, no primeiro momento vocês perceberam que eu fiz a volumetria, né, da água viva, na parte superior, e depois eu fui adicionando texturas e os outros detalhes da imagem. E daí eu vou trabalhando o quanto eu quero. Por exemplo, tem umas, como se fossem umas bolinhas. Posso fazer mais ou menos definidas. Daí eu vou controlando a quantidade de água, de tinta no meu papel, porque eu já tenho uns respingos e posso fazer uma ou outra mais definidinha também. E aqui, por mais que seja sutil, eu tenho a diferenciação dos planos. Ó, aqui tá um pouquinho mais escuro e ao mesmo tempo eu tenho a conexão entre as partes.